Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo, nós vamos falar sobre crimes contra o patrimônio. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que vocês precisam ter o Código Penal, lógico, com vocês, e adotar uma doutrina, tá? Esse aqui é de processo penal, mas tem um outro livro que fala somente sobre os crimes. Bom, primeiro, vamos falar do artigo 155 do Código Penal, furto. A coisa tem que ter valor econômico, tá? Então, assim, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, o furto é consumado quando a gente tem a posse da coisa, longe da vista do proprietário. Ou seja, a posse desvigiada. Ou seja, quando eu estou com a coisa sem a vigia de ninguém. Eu peguei a sua carteira e corri para o corredor. Você nem percebeu. Então, esse momento você tem, eu tenho a posse desvigiada ao meu poder. Então, eu furtei. Cabe tentativa? Se eu pegar a pessoa na hora H, é tentativa de furto. A pena aumenta-se em 1/3 se o furto for praticado durante o repouso noturno. Vejam bem, turma, essa questão do repouso noturno é muito subjetivo, depende da região. Na cidade do interior, por exemplo, o povo começa a dormir 8 da noite. Então, é de região para região. Furto privilegiado, o que seria isso? Bom, o furto privilegiado é quando o criminoso ele é primário e o que ele roubou tem um pequeno valor. No caso, seria até um salário mínimo. O que seria ser primário? O réu ser réu primário? Na verdade, dentro de 5 anos, ele da primeira condenação, dentro de 5 anos ele não cometeu nenhum crime. Passou 5 anos, quando ele comete outro crime, ele é primário daquele crime. Ser primário não quer dizer que ele não tenha maus antecedentes. Ele pode ser primário de maus antecedentes. Furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. E multa, se o crime for cometido. No caso aqui, se para furtar ou destruir o obstáculo ou romper tudo para subtrair a coisa. Vamos dar um exemplo? Eu quero eu quero furtar a sua televisão. Então, eu destruo a sua porta sem você ver, entro e pego a TV. Você, vítima, terá 2 prejuízos da coisa furtada e da coisa destruída. Então, esse furto é um furto qualificado, porque eu tentei furtar e para que eu furte, eu tive que destruir o que estava atrapalhando o obstáculo da coisa. Furto qualificado com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Fraude, escalada ou destreza. O que seria tudo isso? Vamos lá, pessoal. Abuso de confiança, vamos lá. Nós pressupomos que existiu uma prévia credibilidade. Então, confiei plenamente em alguém, essa pessoa abusou da minha confiança. Eu pus alguém para morar dentro da minha casa, essa pessoa cometeu um furto, abusou da minha confiança. Mediante fraude, então furto mediante fraude, vamos pensar aí em uma manobra. Vamos pensar em uma manobra. Um site falso, um balancete de contas de uma empresa alterado. E escalada? O que seria escalada? Escalada, bom, é a entrada em algum local para furtar, uma entrada anormal. Por exemplo, cavar um túnel
para furtar o supermercado. Eu vou sair lá no meio do supermercado, pelo túnel. Então, é uma escalada. Destreza. Bom, destreza, o que significa essa palavra? Ligeireza de movimento. Ligeireza de movimento. Então, assim, o agente ele tem a habilidade física. O agente tem habilidade física ou manual. Então, ele é tão bom no que faz, ele é tão rápido, ele é tão ligeiro, ele consegue pegar as coisas tão rapidamente que a vítima não percebe. A vítima não percebe. Por exemplo, tem alguém te abraçando, oi, tudo bem, ele pegou seu dinheiro, você nem viu. Então, é o furto qualificado mediante destreza. E o furto qualificado com emprego de chave falsa? Bom, turma, pode ser qualquer tipo de objeto, até um grampo serve como chave falsa. Aí nós temos o furto qualificado mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, vamos furtar. Eu e meu amigo, nós vamos lá bem quietinho até na sua casa. Então, esses que eu falei são furtos qualificados. Vamos retomar? O que é o furto? O furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Aí nós temos o furto privilegiado, que é o réu primário mais a coisa de pequeno valor. Aí agora vamos falar do furto qualificado. Furto qualificado, a pena ela vai aumentar, né? Então, primeiro, se você for para furtar, você vai destruir o obstáculo. Vou até grifar aqui, porque eu não grifei. Para furtar, você vai destruir o obstáculo ou romper, tudo para subtrair. Aí aqui eu dei o exemplo da casa, da porta. Eu vou destruir a sua porta para roubar, para furtar a sua TV. Então, eu vou destruir a sua porta para furtar a sua TV. E você não viu. Por isso que é um furto. Então, mediante quebrar, destruir o objeto. Segunda qualificadora do furto, abuso de confiança, mediante escalada, fraude, destreza. Mediante fraude, houve uma manobra. Abuso de confiança, eu confiei. Abuso de confiança, eu confiei em alguém. Abuso de confiança, eu confiei em alguém. Coloquei alguém para morar na minha casa e essa pessoa me furtou. Então, abuso de confiança. Fraude, houve uma manobra. Já falei, por exemplo, um site falso. Escalada, eu cavei um túnel para furtar um supermercado. E a destreza é a agilidade que eu tenho em pegar o dinheiro do seu bolso. Você nem percebeu. Então, essa é a segunda forma de furto qualificado. A terceira forma de furto qualificado é o emprego de chave falsa. A quarta forma de furto qualificado é mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Aí temos uma observação assim, no caso de furto de veículo automotor, terá qualificadora se este veículo ultrapassar a fronteira estadual ou do exterior internacional. Eu tenho carro, esse carro foi furtado e aí eu estou levando de São Paulo para o Mato Grosso. Ultrapassou a fronteira, furto qualificado. De São Paulo já está no meio do mar, está indo para os Estados Unidos, ultrapassou a fronteira nacional, furto qualificado. Aí nós temos aqui uma observação sobre o furto de uso. O que seria o furto de uso? É aquilo que eu pego para usar, devolvo rapidamente e a vítima nem ficou sabendo. Isso acontece muito em estacionamento.
Então, tem que ter o quê? Rápida devolução da coisa, restituição integral, devolução antes que a vítima perceba. Trombada. O que seria a tal da trombada? Bom, pessoal, é só lembrar de trombadinha, né? Se você pegou e correu, furtou. Só deu aquela trombada e correu. É a trombada, a famosa trombada. Agora, se nessa que eu peguei, fui correr, acabei empurrando, já não é mais furto, tá? É roubo. Por quê? Porque eu empreguei aí a violência. No próximo vídeo falaremos sobre roubo. Tchau!